Bom dia, gente. Hoje a gente vai começar o terceiro capítulo, tá, de Geografia. Só as duas primeiras páginas, os três primeiros países, tá? Pra gente não ficar muito atrasado e também não adiantar muito o conteúdo, tá? Então ainda continuamos falando sobre a Ásia, agora vamos especificar um pouco mais sobre cada país, tá? Então o primeiro país que a gente vai falar um pouco sobre Israel. Israel, o Estado de Israel, ele foi criado depois da Segunda Guerra Mundial. Depois que ocorreu o Holocausto, em 1945, houve a criação do Estado de Israel para todos aqueles judeus que sobreviveram ao massacre do Hitler, né? Só que o Estado de Israel ele foi criado na região da Palestina, onde já existia um país, que era a Palestina, né? E o que acontece? Essa divisão entre Israel e Palestina gerou uma guerra, né? Gerou uma guerra que dura até hoje, com atentados terroristas, mísseis, governos ditatoriais, governos que são derrubados, né? Os Estados Unidos é do lado de Israel, a Palestina tem o apoio de alguns países da região lá, e a região do Oriente Médio tem muito petróleo, então gera muito interesse, né? Então o Estado de Israel ele é muito conflitante, e ele é pequeno, e apesar de ser pequeno, ele tem muita tecnologia, por causa do apoio americano, né? A região do Oriente Médio é muito importante para os Estados Unidos geopoliticamente, por quê? Tem petróleo, tem muito petróleo, né? Então os Estados Unidos eles tentam interferir na política de todos os países da região. Iraque, já teve a guerra do Iraque, guerra do Afeganistão, guerra do Irã e em Israel, a questão de Israel e Palestina. Então os Estados Unidos é um aliado de Israel e oferece a tecnologia que ele tem para o país israelense se desenvolver, tanto na agricultura, economia, nas armas, para lutar contra a Palestina, né? Então nós temos aí o conflito entre Israel e Palestina, que é o principal conflito do país, tá? Pelo mesmo território. As principais cidades, Tel Aviv e Haifa, tá bom? Então, em relação a Israel, não foge muito disso, não tem como fugir e não tem como esquecer nem do Holocausto, nem dos Estados Unidos, nessa influência da criação desse país. China. A China... Então, na China você tem o quê? População mais de 1 bilhão de pessoas. Então você tem mão de obra em abundância. Tecnologia, todo mundo sabe que tem tecnologia. Você tem o iPhone, você tem o Xiaomi, você tem isso, você tem aquilo. Então eles conseguem imitar e eles conseguem disputar em todos os mercados com as empresas americanas e europeias, né? Eles criam as suas próprias marcas e tentam disputar esse mercado consumidor. O que acontece? A mão de obra na China é muito barata. O trabalhador recebe mal. Por quê? Tem muita mão de obra. Se você não quiser o trabalho, outro vem e ocupa o seu lugar, porque a oferta de mão de obra é muito grande. Tá, a mão de obra é barata. Se a mão de obra é barata e tem tecnologia, o produto sai mais barato. Então, por exemplo, você tem um produto chinês a R$1 e o produto americano sai a 5. Porque a mão de obra é nos direitos trabalhistas e o salário é muito menor. E por ser, obviamente, uma ditadura, né? Não tem democracia na China. A China é a segunda maior economia do mundo, porém, ela não tem democracia, né? É um sistema ditatorial do comunismo, do PCC, Partido Comunista Chinês. A economia chinesa ela tem as ZEs, Zonas Econômicas Exclusivas, principalmente próximo ao litoral. O que acontece? Próximo ao litoral chinês, houve um investimento do governo em fazer essas zonas industriais para desenvolver a economia chinesa. Então, aproveitando o litoral da China, o Mar Amarelo que existe no litoral da China, eles desenvolveram esses ZEs para pegar o capital estrangeiro e investir no seu país. A China é como se fosse um tigre asiático gigante, tá? Então, a China ela aproveita a sua mão de obra barata e ela consegue exportar esse produto, as linhas de produção das grandes empresas internacionais. Porém, ao mesmo tempo que ela é sede dessas empresas, ela começa a assimilar a tecnologia dessas empresas para criar a concorrência da própria China. Então a Apple, a Xiaomi, por aí vai. A Xiaomi é que está mais da moda, né? Então o que acontece? Ela tenta copiar e criar essa tecnologia para ser uma concorrente. Ela não é só um tigre asiático, só uma mão de obra barata. Ela tem mão de obra barata, ela tem mercado consumidor, gente para comprar os produtos, porque é 1 bilhão de pessoas, ela tem a tecnologia necessária, o tamanho do país necessário
e toda a estrutura para ser competitiva. Então, hoje em dia, Estados Unidos e China têm uma briga comercial. Antes desse coronavírus, a tendência era que a China, em alguns anos, passasse os Estados Unidos como principal potência mundial. Tá? E o que faltou falar dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul são os países do futuro, né, que são apontados como os que vão se desenvolver, né, que têm capacidade, os BRICS, que têm capacidade de se transformar em potências mundiais. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, South África, né, então BRICS. Esses países, existe alguma coisa que impede o desenvolvimento de cada um deles. No caso da China, é o socialismo, né? É o Partido Comunista que domina. Então, por isso a China, apesar de ser a segunda economia do mundo, não é considerado desenvolvido pelos organismos internacionais, porque não tem democracia lá, né? Então, até a questão do coronavírus demorou muito a se descobrir as informações verdadeiras, parece que foi abafado o vírus, né? Então tem todo esse espectro ditatorial na China, tá? E o último país que a gente vai falar na aula de hoje é a Índia, né? A Índia, a gente já falou mais de uma vez sobre a pirâmide. Você tem como principal característica a religião misturada na sociedade, né? Então você tem a sociedade de castas na Índia. A sociedade de castas são classes sociais que não têm mobilidade. Então quem nasce rico morre rico, quem nasce pobre morre pobre. Não existe mobilidade social, porque as classes sociais são definidas pelo hinduísmo, pela religião hindu, tá? Então nós temos aí essa constituição das classes sociais baseada no hinduísmo, na religião hindu, tá? A Índia também tem uma população imensa, também se utiliza dessa mão de obra barata para o desenvolvimento, tenta criar a sua própria tecnologia, os seus próprios tecnopolos, e também faz parte dos BRICS, tá bom? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então tem um potencial para se transformar em capitalista desenvolvido. Por que não é ainda? Por causa da questão da sociedade de classes. Você tem ainda uma equivalência aí, uma falta de distribuição de renda, né? A elite ainda continua com o capital e o povão ainda continua vivendo em condições difíceis, né? Sem saúde, sem educação propícia. E a Índia é um mundo areodigente, né? Então fica difícil ter uma saúde pública e educação pública de qualidade para mais de 1 bilhão de pessoas, tá bom? Então a aula de hoje foi sobre esses 3 países. Tchau!